Oi, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a este canal, você que é novo por aqui, e fique à vontade para permanecer. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que está no meu coração há alguns dias. Eu venho meditando sobre isso e Deus tem falado comigo grandiosamente, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, e o verso 14 ao verso 16. Só que no verso 16 eu vou ler apenas a parte A. Diz assim o verso 14: Então de novo choravam em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Para finalizar o verso 16, parte A, porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Eu queria falar com você sobre deixe ir quem quiser ir e deixe ficar quem deseja ficar. O Senhor ele vem falando fortemente comigo essa história, onde vai contar de uma mulher chamada Noemi, que além de perder o seu esposo, perde os seus dois filhos, e esses seus filhos eram casados. E a gente bem sabe que naquela época as mulheres que eram viúvas passavam por muitas dificuldades. Então, como Noemi já era idosa, não tinha como ter mais filhos, e mesmo que tivesse filhos, daqui que aquelas mulheres, né, suas noras, fossem esperar para que criança se tornasse um homem, não era possível isso acontecer. Então Noemi diz assim: olha, vocês precisam voltar para a terra de vocês, não é bom que fiquem aqui comigo. Não é bom. Então aquelas duas mulheres ficaram: não, eu não posso deixar você, eu tenho que estar aqui perto de você para que você não fique sozinha. Mas era da vontade de Deus com que isso acontecesse. E eu queria abrir parênteses para dizer que existem pessoas que Deus ele vai tirar da nossa vida, não porque são ruins, não porque precisa necessariamente que aconteça alguma coisa para que essas pessoas saiam da nossa vida, mas porque não fazem parte do nosso propósito. Deus não vai permitir com que fique conosco até o fim. Nem todo mundo que começa conosco vai finalizar conosco. Entende? Deus ele vai selecionando as pessoas e vai deixando algumas pessoas irem e outras ficarem para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Não é necessariamente preciso que a pessoa se afaste de nós por causa de um problema, mas sim porque faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Então, órfã, ela se despede de Noemi e vai embora. E Ruth não, Ruth fica. Ruth diz: olha, não insista, Noemi, que eu vá, eu vou ficar com você, sabe? E eu entendo que foi da parte de Deus, fazia parte do propósito de Deus com que Ruth permanecesse, pois foi através da vida de Ruth que Noemi foi abençoada grandiosamente. Então, queridos e queridas, faz parte do propósito de Deus, é saída, ou até mesmo essa permanência de algumas pessoas na tua vida. Sabe, o Senhor Jesus, ele tem me permitido passar por isso. O Senhor Jesus, ele tem me mostrado e tem permitido com que pessoas saiam da minha vida. E eu não posso questionar, eu não posso ficar com raiva. Não é necessariamente um problema que aconteceu, não. É a vontade de Deus para a minha vida. E é a vontade de Deus para a tua vida, querido e querida. Sabe, nem todo mundo que começa conosco, repito, vai finalizar conosco. Existem pessoas que vão passar na nossa vida para nos ensinar ou até mesmo para que nós possamos ajudar essas pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida delas, para que elas melhorem ou até mesmo desenvolvam alguma coisa que seja preciso. Mas não significa que essa pessoa vai finalizar conosco. E nós precisamos ter maturidade. Nós não podemos passar toda a nossa vida ou até mesmo questionando a Deus: por que fulano foi? Fulano era tão próximo de mim. Por que fulano deixou de falar comigo? Por que fulano tá ali? Não, nós precisamos entender que faz parte do propósito de Deus. Tudo é a permissão de Deus. Então, se nós pararmos para pensar, lembrar, né, de quantas pessoas ou de tantas pessoas que já passaram na nossa vida até hoje, que pensaram, você pensou e a pessoa também pensou que ia ficar com você até o fim e não ficou. Fez parte do propósito de Deus. Então, não insista que aquelas pessoas que devem ir fiquem na sua vida. Muitas das vezes nós estamos em uma dependência emocional tão grande,
a dependência que deve ser totalmente depositada em Deus, e nós colocamos toda essa dependência emocional sobre a outra pessoa, e a gente está insistindo para que pessoas que realmente devem ir ficar, e as pessoas que devem ficar ir embora. Então peça a Deus discernimento. Quando de repente Deus ele começar a selecionar, quando de repente Deus começar a fazer com que pessoas saiam da sua vida, não questione o trabalhar de Deus, apenas confie que faz parte do seu propósito, querido. Então deixe ir quem quiser ir, quem deve ir, e deixe ficar quem deve ficar. É sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus permitirá pessoas sair da sua vida e outras ficarem. Então, Deus irá selecionar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Então, era isso, querido, querida, que eu queria compartilhar com você através da palavra de Deus. Que a gente possa confiar mais em Deus, que nós possamos deixar ir quem deve ir e ficar quem deve ficar. E assim, nós iremos alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Nem sempre a gente precisa de resposta, mas precisamos constantemente vivermos uma vida de obediência. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.